Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós estaremos aí finalizando o currículo da cidade de povos migrantes com a segunda parte do vídeo. Vamos lá? Bom, nós iremos continuar então o vídeo sobre povos migrantes, baseado aí no currículo da cidade, esse documento que tem em PDF aí em mídia online para vocês no Google, tá? Vocês encontram também no site da SME, Secretaria Municipal de Educação, e é um documento bem interessante para nós aí da rede, vem trazendo diversos elementos culturais, históricos, construções sociais, muito importantes para nós, para nossa formação docente, né? É um documento novo, aí oficialmente colocado para nós em 2021 e vale a pena a leitura, tá? No vídeo anterior, nós fizemos então os dois primeiros capítulos, né? As duas primeiras partes, e nesse vídeo nós iremos então finalizar as outras duas partes. Então, a parte 3, que vamos falar então da prática pedagógica, diversidade cultural na escola, e a parte 4, que vai falar sobre um galo sozinho não tece um amanhã, falando então direcionada às redes de apoio e parcerias para esses grupos migratórios. Bom, iniciando então já a questão da prática pedagógica, nós precisamos ter em mente que a escola, ela é um espaço de educação de qualidade total. E o que é uma educação de qualidade total? É uma educação voltada para o desenvolvimento integral dos indivíduos, ou seja, nós estamos ali para educar essas crianças em todos os seus âmbitos de vida, né? Então, aspectos sociais, aspectos motores, aspectos emocionais, físicos e culturais, históricos, ou seja, a escola é sim um espaço de educação total onde nós mexemos diretamente em todas as áreas que envolvem a humanidade, né? Em todas as áreas que envolvem aquele indivíduo, certo? Então, uma vez que a gente tem esse pensamento, que a gente tem essa perspectiva, é importante pensar aí em espaços potentes, espaços que preparam os conscientes, atuantes, representantes que façam diferença de fato dentro da sociedade onde estão inseridas, né? Que saibam entender os seus próprios contextos, a sua própria cultura, saibam aí fazer diferença nos espaços onde estão inseridos, né? E aí, toda vez que a gente fala em um espaço de educação, nós precisamos entender esses espaços como espaços de pluralidade, onde eu encontro diferentes grupos, diferentes pessoas, diferentes características, individualidades, são pessoas diferentes que se encontram dentro de um mesmo espaço para trocar ali as suas histórias, as suas vivências, as suas experiências e, de fato, fazer uma troca rica ali de culturas, né? Então, o currículo deixa para nós que é preciso também reconhecer a escola como um espaço de encontro entre pessoas diferentes, né? Compreender e se apropriar do seu papel na expansão da diversificação de repertórios, saberes e conhecimentos de diferentes ordens, de bebês e crianças, adolescentes, jovens e adultos. E ainda no desenvolvimento junto a esses estudantes de forma sensibilizada, sociabilidade, que ajudem a conceber ali, né, essas questões, né, especialmente comprometidas com o rompimento dessas relações de dominação, né, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, de região, da língua, entre outros, tá? E aí, toda vez que a gente pensa nisso, é importante a gente lembrar também dessa questão, desse marco cultural e social que nós temos, que são as manifestações de preconceito e discriminação. É muito complexo você conseguir entender como que num país, né, com tanta miscigenação de pessoas, né, um país com tanta diversidade de etnias, de raças, de crenças, como que a gente chega no ponto de ter tantos casos de discriminação, preconceito, realmente algo que faz, né, com que nós educadores, a gente pare para realmente refletir sobre o porquê que nós chegamos a esse ponto e por que a gente não evolui enquanto sociedade, né? Como que a gente não consegue se desprender, né, de fato, dessa ideia de que, mesmo sendo um país com tantos tipos de pessoas, características, como que a gente consegue ser tão racista, tão homofóbico, né? Como a gente consegue
ter essa quantidade em massa de pessoas praticando xenofobia, né? E você realmente se encontra num lugar de pensamento, de reflexão, né? Do porquê, né? A gente se encontra nesse espaço, sendo que nós somos tão privilegiados, porque nós temos diversas culturas dentro de um só lugar, né? E em vez dessas culturas serem exaltadas e a sociedade como um todo, né? Conseguir conviver, né, e apreciar o que o outro traz. Não, cada dia mais a gente vê aí representações de ódio, né, e tudo isso nos faz repensar aí a nossa própria humanidade, né, para onde vamos e onde queremos chegar. Então, o currículo ele traz para nós que, atuando sobre o contexto de um país marcadamente desigual e permeado por manifestações de racismos e outras formas de discriminação entre elas, em razão do gênero, origem nacional, racial, religião e língua, a escola deve estar atenta ao seu compromisso com a educação antirracista e inclusiva, impedindo aí essas atitudes discriminatórias e propondo práticas que promovam a reflexão sobre tais questões. E aí, como eu havia citado, existe essa questão de xenofobia quando nós falamos de povos migrantes, né? E o currículo destaca, né, a xenofobia ali como uma manifestação de atos de exclusão, né, hostilidade, falta de empatia diante de pessoas migrantes e que, portanto, têm origem diversa aí da sociedade que as acolhe, né? A forma de xenofobia explícita a falta de conhecimento daquele que reage de forma xenofóbica, né? Esses casos de xenofobia, eles acontecem porque o indivíduo, né, o ser humano em si, ele reage a tudo aquilo que ele não está acostumado, né? Tudo aquilo que é diferente, né, causa um incômodo. Cada pessoa vai definir a forma que reage ao novo, ao diferente, né? Existem pessoas que praticam a xenofobia porque não sabem lidar com o diferente, né? E aí passam, né, de uma tratativa ali acolhedora, que é o que deveria acontecer em casos de migração, para casos de violência, né? E os casos aí de discriminação e xenofobia podem ser discretos ou escancarados, silenciosos ou berrantes, né? O ponto em comum é que deixam marcas e traumas nas suas vítimas. Por isso, devem ser discutidos. É preciso saber como acontecem no dia a dia para redimensionar aí o nosso olhar, né, e elaborar formas de intervenção positivas. Não trabalhar diante de situações de discriminação e xenofobia de forma deliberada ou inconsistente, né? Nos torna aí coniventes com essas violações cotidianas, né? Então aí ele traz para nós que a escola não pode fechar os olhos e se negar a ver as relações que estão sendo construídas dentro dos seus espaços, né? É preciso sim que o professor, diretor, coordenador e todos que fazem parte desse processo de educação fiquem atentos a esses casos dentro da escola, né? Porque principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes têm essa visão, né? Trazem aquilo que vem em casa, os preconceitos, né, que são construídos ali com a família e muitas vezes leva isso para dentro do espaço, ferindo e causando marcas que as pessoas, né, podem estar levando aí para o resto de suas vidas. Aqui eu coloquei um caso que está destacado no currículo, né, que é interessante. Eu achei muito interessante esse relato para nós, principalmente para que a gente abra aí os olhos, né, e comece a pensar nessas práticas mal feitas, mal realizadas, né? Então, esse é um relato lá do MF, né? Foi feito por uma professora de história, e ele diz o seguinte, que foi uma formação feita entre coordenadores pedagógicos da DRE Ipiranga e o público atendido, né, nessas escolas, eram maioria bolivianas, né? E aí a professora começou a falar: o que vocês sabem sobre a Bolívia? Alguém aqui já foi na Bolívia? Como vocês imaginam que é? Aí, no meio da discussão, a professora falou: existem espécies de piolhos diferentes lá na Bolívia? As crianças que chegam, aqueles bolivianos com aqueles cabelos lindos, mas cada piolho desse tamanho. É cada piolho que eles saltam. E eu perguntei: o único caso de pediculose que a senhora tem é com bolivianos? Não. Os brasileiros também têm. Então, vamos discutir de outra forma. Vamos tirar os bolivianos e colocar as crianças? Piolho não vai saber
por exemplo, que essa cabeça é de um imigrante e essa cabeça é do brasileiro. Essa fala, né, de se colocar, não, em vez da gente falar, a gente coloca num geral, porque aí você para com essa questão de discriminação, de separação, de segregação, e você começa a admitir, né, que nós estamos em um conjunto, né, que nós fazemos parte de uma mesma sociedade. Então, lidar com os dilemas de cada unidade é parte da função desempenhada pela equipe gestora. Em linhas gerais, entende-se como função da equipe gestora a administração e coordenação de recursos e das ações curriculares propostas aí no projeto político pedagógico. Nesse sentido, os gestores das unidades são atores essenciais para a promoção de ações acolhedoras que incluem e valorizem a diversidade. E aí eu trouxe para vocês mais um relato. E esse é importante para a gente conseguir pensar aí nessa estrutura, né, de como a gente pode trabalhar dentro da unidade de forma que a gente não ajude a alimentar o preconceito, né? Então, por exemplo, quando meu filho tinha 5 anos de idade, fui buscá-lo na escola. E logo que fizemos contato visual na sala com todas aquelas crianças, ele me disse: "Mamãe, não quero trazer esse pão." E era um pão, né, feito de feijão doce, aquele azuki, para a escola. Naquele momento, eu notei o que tinha acontecido. Acho que toda criança asiática brasileira teve seu episódio do lanche, né? Passei por isso também. Então perguntei o porquê. Afinal, é um pão que ele gosta, né, bastante. E ele disse que um amigo experimentou e não tinha gostado. E ele disse que queria levar o pão com peito de peru e queijo, alimentos que são ali que os brasileiros estão acostumados, né, em casa. Inferiorizar a comida do outro não é um ato banal. Minha mãe com certeza diria que era algo para se orgulhar, que somos coreanos, e com certeza mandaria lanche todos os dias. Entretanto, quando a gente é criança, né, e adolescente, a gente quer pertencer. Pensando nisso, resolvi enviar o tal lanche pão com peito de peru. Certo dia, em uma reunião com a coordenadora de ensino infantil, comentei o episódio. Ela sugeriu que eu trouxesse o pão, né, para todas as crianças. E eu comentei que dessa forma meu filho ficaria ainda mais exposto, porque ele se tornaria o representante da cultura coreana dentro daquele espaço, né? Fato que não é verdadeiro, uma vez que ele é brasileiro. Ela entendeu e, ao invés disso, a escola criou um projeto, né, onde os alunos traziam migrantes a fim de mostrar outras realidades. Minha mãe foi diversas vezes. Então, olha que interessante, né? Aí é um caso que deixa claro para nós que algumas práticas realizadas também pode alimentar, né, esse olhar fixo em cima de uma pessoa só, né? Então, em vez de você pegar aquela criança que você tem na sala e colocar ela para representar tudo que é diferente, causando muitas vezes até um constrangimento, porque tudo que é diferente fica nas costas daquela criança, né? Você traz outros elementos de fora, né? Você traz outras culturas de fora, você apresenta outras questões de fora, de forma que você não coloca aquela criança como centro do que é diferente. Né? Ela estará lá junto com as outras crianças aprendendo sobre culturas diferentes, mas ela não está exposta para todo mundo, né? Então isso é extremamente interessante. E o mecanismo utilizado para trabalhar esse tema de imigração, né, pode ser levado aí nessa gestão, nesse pensamento de gestão democrática, é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Unidade. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre projeto político pedagógico, o que é, para que serve, como utilizamos na prática e como elaborar. Então é só procurar aqui no canal que vocês vão achar. Mas é interessante para nós que esses casos de imigração estejam presentes aí dentro do PPP, né? Principalmente porque ele é um documento onde escrevem ali tudo que é relevante dentro da unidade escolar, né? E além de inserir a discussão no PPP, nas formações, durante o horário de trabalho, né? Como os horários de estudos, entre outros, a gestão pode promover a elaboração de projetos especiais, projetos paralelos aí, né? Que abordem esse tema, tá bom? E aí, pensando na prática, como que eu coloco isso à prova? Como que eu trabalho a diversidade cultural dentro de sala de aula? Então, livros, né, com protagonistas migrantes, sobretudo as nacionalidades que temos aí, né, na rede, bonecas e bonecos de diversas tonalidades, características, então cabelos crespos, curtos, tranças, cabelos lisos, com pele clara, escura, representando a diversidade étnica, racial, né?
contos de princesas, rainhas e super-heróis de outros países, para permear o imaginário infantil, como, por exemplo, de princesas africanas e asiáticas. Imagens no espaço escolar que representem a diversidade racial cultural, como murais e painéis. Convites às famílias migrantes para a contação de história, realização de culinária de seus países. Ao longo do ano, promover eventos como, por exemplo, a Festa da Família, com a presença marcante de alimentos, adereços, músicas de diversos países e de diversas regiões do Brasil. Trazer aí para as rodas de música a diversidade musical, canções dos países dos diversos continentes. Brincadeiras com tecidos, costura manual com cola e construção de livros de tecidos para vivenciar a costura, sendo esta parte do trabalho de muitas famílias migrantes. Construção de instrumentos musicais como sementes, já que diversos países do mundo utilizam sementes para a construção de instrumentos musicais. Danças e movimentos das diversas etnias. Então aí a gente consegue ter uma visão mais clara de como trabalhar a diversidade cultural dentro da escola. E aí chegamos na parte 4, um galo sozinho não tece uma manhã, rede de apoio e parcerias. Essa é a última parte do currículo da cidade de povos migrantes. Eu estou colocando um vídeo aqui na lateral que mostra para vocês os diversos parceiros aí da rede pública, né, que fazem aí, que dão esse suporte para os povos migrantes, tá? Então nós trabalhamos aí família, escola, mas a família também tem direito a esse suporte de todos esses parceiros, tá? E todos esses parceiros, endereços, telefones e o que cada um faz também está descrito ali no currículo da cidade, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Ao menos por um tempo. Sabe lá por onde eu andei, o que passei, o que deixei, para levar e para lembrar. Não ter mais lugar me faz buscar do outro lado do mar e de novo tentar, ao menos por um tempo. Ter lar, ao menos por um tempo. Sonhar, ao menos por um tempo. Ter paz, mas sempre ao mesmo tempo lutar. Lutar pelo chão e, se não tem chão, plantar no solo. Da memória e regar. Com resistência para sonhar, com nova história para ter paz, um ramo frágil de oliveira continua sendo um ramo de oliveira para plantar. Ao menos por um tempo, ter lar. Ao menos por um tempo, sonhar. Ao menos por um tempo, ter paz. Mas sempre ao mesmo tempo, lutar. Gostaram do vídeo? Eu espero que tenha acrescentado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima!